pessoal! Nesse vídeo, irei fazer uma breve discussão de alguns pontos presentes no texto do professor Antônio Nova, firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Atualmente, estamos diante de um cenário em que vemos a gradativa desvalorização da profissão professor. Algumas ações tentam fortalecer a ideia da formação docente baseada na vocação, como a atribuição de cargos no ensino pelo notório saber de uma dada matéria. Entretanto, Nova chama atenção para esse tipo de situação como característica da desprofissionalização da docência. No decorrer de todo o texto, o autor afirma a importância da formação profissional por exercício da docência. Além das políticas que banalizam a formação docente, existem outros aspectos que também caracterizam a desprofissionalização da docência na atualidade, como salários baixos, pouca infraestrutura disponível nas escolas, medidas que intensificam e burocratizam o trabalho dos docentes, entre outras. Visões técnicas da profissão têm sido difundidas, as quais deixam de lado as dimensões sociais, culturais e políticas inerentes à docência. No decorrer da história, sempre buscou-se organizar a formação de professores a partir de uma longa lista de atributos e competências que um bom professor deveria possuir. Porém, a docência é uma profissão do humano e, portanto, lida com a incerteza e a imprevisibilidade. Sua complexidade torna impossível pré-estabelecer um conjunto de características que definem o profissional. Nova propõe, então, pensar professores e sua formação em torno do conceito de posição. Sugere uma reflexão que não seja influenciada por um conjunto de qualidades essenciais, mas que tenha como ponto central o espaço de posições e tomadas de posições. O professor defende em seu trabalho 5 posições. A primeira delas é a disposição pessoal. Como aprender a ser um professor? O autor defende que tornar-se professor é transformar uma predisposição numa disposição pessoal. Aprender a ser professor exige um trabalho metódico, sistemático, desenvolvendo uma vida cultural e científica, ética e a compreensão de que um professor tem de se preparar para agir num ambiente de incerteza e de imprevisibilidade. A segunda posição é a interposição profissional. Como aprender a sentir como um professor? É necessária a presença de outros professores na formação docente e a vivência das instituições escolares. Assim, é preciso uma maior ligação entre as escolas e as universidades. Isso assegura a transição entre a formação e a profissão, e mais tarde, de modelos adequados de formação continuada. A terceira posição é a composição pedagógica. Como aprender a agir como um professor? Adquirir a capacidade de julgar e de decidir no dia a dia profissional é um ponto importante nesse aprendizado. Afinal, ser professor não é apenas lidar com conhecimento, é lidar com conhecimento em situações de relação humana. A quarta posição é a recomposição investigativa. Como aprender a conhecer como professor? É sugerida a incorporação de uma dinâmica de pesquisa na rotina, gerando uma reflexão profissional própria, feita da análise sistemática do trabalho realizado em colaboração com os colegas da escola. Esse ponto é central para a formação de professores e também para a construção da capacidade de renovação, de recomposição das práticas pedagógicas. A quinta e última posição defendida no texto é a exposição pública. Como aprender a intervir como um professor? Sabe-se que a fronteira entre a escola e a sociedade tende a diluir-se e terá de ser substituída por um trabalho conjunto comum no espaço público da educação. Sendo assim, ser professor é conquistar uma posição no seio da profissão, mas é também tomar posição publicamente sobre os grandes temas educativos e participar na construção das políticas públicas. Nova defende em seu texto que, para afirmar a posição, a profissão deve ser afirmada. A formação é fundamental para construir a profissionalidade docente e não só para preparar os professores do ponto de vista técnico, científico ou pedagógico. É importante lembrar que a formação de professores depende da profissão docente e a profissão depende da formação. Obrigada a todos.